Hoje completei 73 anos. Acordei às 6, como de costume, embora já não precisasse acordar tão cedo há muito tempo. É um hábito adquirido ao longo de décadas, tendo que abrir a loja às 8. Clive sempre dizia que acordar cedo era sinal de disciplina. Clive dizia muitas coisas. A maior parte da sua sabedoria acabou se resumindo a apenas palavras. Saí da cama onde dormia sozinha por 10 anos e fui até a janela. Frankfurt estava acordando comigo. O velho carteiro, Bert, já estava entregando a correspondência da manhã. A senhora Hamilton passeava com seu pug, e as luzes estavam acesas na padaria dos Jenkins. Por 50 anos, vi a mesma imagem. Mas os rostos mudam. O pai de Bert costumava entregar a correspondência. A senhora Hamilton tinha um gato em vez de um cachorro, e os pais dos Jenkins eram donos da padaria. E eu não era uma velha, mas uma jovem com 3 filhos e um marido que me prometeu o mundo. Meu reflexo na vidraça me lembrou que não restava muita coisa daquela jovem. Cabelos grisalhos que eu havia parado de pintar há 5 anos. Rugas que eu havia parado de esconder sob a maquiagem na mesma época. Braços com veias salientes e juntas nodosas, resultado de anos trabalhando na loja onde Clive e eu vendíamos ferragens. Ainda me lembro da sensação de pesadas caixas de pregos, latas de tinta e rolos de papel de parede que precisavam ser arrastados de um lugar para outro. O telefone no criado mudo estava mudo. Eu não esperava uma ligação. Meus filhos raramente se lembram do meu aniversário. Ano passado, Marilyn enviou um cartão com 3 dias de atraso. Patrick enviou uma mensagem no Facebook e Edwin ligou, mas só para pedir dinheiro para um aparelho de som novo. Vesti um hobby velho, desci para a cozinha e liguei a chaleira. Abri a geladeira, meio vazia, como sempre. Por que cozinhar para uma pessoa? Peguei um ovo, um pouco de queijo e o último tomate, uma omelete para um café da manhã de aniversário. Por que não? Enquanto preparava o café da manhã, meus pensamentos, como sempre, voltaram ao passado. No dia em que conheci Clive Talbot em um baile da escola local, eu tinha apenas 18 anos. Ele tinha 22. Tinha acabado de voltar do exército, tão bonito em seu uniforme, com um sorriso confiante e histórias dos lugares por onde passará. Eu nunca havia viajado para fora de Frankfurt e o ouvia de boca aberta. 3 meses depois, nos casamos e, 1 ano depois, Marilyn nasceu. Lembro-me de segurá-la nos braços, tão pequena, tão indefesa. Clive estava feliz, especialmente quando Patrick nasceu, 2 anos depois. Ele tinha um filho agora, uma continuação do sobrenome da família. Morávamos em um pequeno apartamento em cima da loja que Clive herdara do pai. O dinheiro mal dava, mas éramos jovens e esperançosos. Edwin nasceu quando eu tinha 25 anos, um terceiro filho não planejado, mas amado. Clive já tinha começado a beber nessa época, não muito, mas regularmente. As coisas não estavam indo tão bem quanto ele esperava na loja, e ele estava afogando suas frustrações em uísque. Comecei a trabalhar mais na loja, deixando as crianças aos cuidados da minha mãe. E quando minha mãe adoeceu, eu tive que me dividir entre as crianças, a loja e cuidar dela. Clive estava frequentando bares cada vez mais. Ele voltava para casa com mais frequência, cambaleando e xingando. Ele nunca tocou em mim, não posso culpá-lo por isso. Mas às vezes as palavras machucam mais do que os socos, principalmente quando ditas pela pessoa que você ama. Lembro-me de Marilyn me perguntar aos 12 anos por que eu não abandonava o papai. Porque a família vem em primeiro lugar, querida, respondi na época. Mas a verdade é que eu não fazia ideia de como sustentaria 3 filhos sozinha, sem educação, sem habilidades, sem apoio. Minha mãe já havia falecido naquela época, deixando-me apenas com fotos antigas e uma Bíblia surrada. A omelete queimou enquanto eu relembrava. Desliguei o fogão e a transferi para um prato. Um café da manhã queimado no meu aniversário é um símbolo perfeito da minha vida. Sempre senti que teria tempo de fazer algo certo, mas as coisas deram errado no último minuto. Marilyn cresceu teimosa e determinada. Ela se destacava na escola, sempre trazendo prêmios para casa. Ela era muito parecida comigo por fora, mas diferente por dentro. Eu nunca soube me defender, mas ela se defendia desde pequena. Aos 18 anos, ganhou uma bolsa de estudos para a faculdade de Direito e foi embora, raramente voltando para casa.
Agora, ela é uma advogada de sucesso em Chicago, casada com um empresário igualmente bem-sucedido. Eles têm 2 filhos, meus netos, que eu só vi em fotos nas redes sociais. Patrick seguiu os passos do pai não em termos de bebida, mas em termos de falta de ambição. Formou-se na faculdade comunitária, conseguiu um emprego como balconista em uma seguradora e se casou com uma moça simpática chamada Dea Rey. Eles têm 3 filhos e moram a 2 horas de mim. Ligam de vez em quando, uma vez por ano, no Natal. Patrick sempre foi um garoto quieto e discreto, e se tornou assim na vida adulta. E então havia Edwin, meu caçula, o mais bonito dos meus filhos, com covinhas nas bochechas e um sorriso encantador. Clive costumava mimá-lo quando estava sóbrio. Ash é o meu príncipezinho, dizia, jogando o bebê risonho para o teto. E então ele se retirava para o bar para passar a noite, deixando-me para lidar com um bebê chorão, tarefas e contas. Edwin cresceu sabendo que podia conseguir tudo o que quisesse apenas sorrindo e pedindo, primeiro a mim, depois aos professores, depois às meninas. Mudou de faculdade como uma luva. Em nenhum lugar conseguia encontrar algo de que realmente gostasse. Mudava de emprego com a mesma frequência e sempre voltava para casa quando o dinheiro acabava. Terminei meu chá e olhei para o relógio. Eram quase 8 horas, hora de me preparar para o clube do livro, a única diversão que me permito. Uma vez por semana, nos reunimos com mulheres da mesma idade na biblioteca e discutimos livros que dificilmente interessariam a alguém com menos de 60 anos. Subo as escadas lentamente, sentindo a dor nos joelhos. A artrite está progredindo, mas tento ignorá-la. O médico diz que preciso de cirurgia, mas quem vai cuidar de mim depois? Edwin? Acho que não. Clive morreu há 10 anos, um ataque cardíaco na loja, entre latas de tinta e caixas de pregos. Encontrei-o quando voltei do almoço. Ele estava deitado no chão, olhando para o teto com olhos vazios. Depois do funeral, vendi a loja. Foi o suficiente para pagar minhas dívidas e guardar um pouco para a velhice. Vesti-me e me olhei no espelho, um vestido azul escuro, o broche de pérolas que Clive me dera no meu 20º aniversário de casamento, um raro momento de generosidade. Meus cabelos grisalhos estavam presos em um coque impecável. Apliquei um pouco de batom, uma pequena concessão à vaidade. O telefone tocou e eu estremeci de surpresa. Edwin finalmente se lembrou do aniversário da mãe. Olá, senhora Talbot. Aqui é Janete, do Clube do Livro. Só queria avisar que não tem reunião hoje. Margaret está gripada e Elizabeth está na casa da filha. Ah, foi tudo o que consegui dizer enquanto a decepção me inundava. Obrigada pelo aviso. Feliz aniversário, aliás. Nós lembramos. Aconteceu por acaso com o cancelamento. Está tudo bem, Janete. Obrigada pelos parabéns. Desliguei o telefone e me olhei no espelho novamente. Eu tinha um dia inteiro pela frente e nada para preenchê-lo. Poderíamos ir ao parque, alimentar os patos. Poderíamos ir ao supermercado e comprar algumas coisas. Poderíamos assistir TV. Meu olhar pousou em uma fotografia sobre a comoda, todos nós juntos em um piquenique no parque. Marilyn tem uns 12 anos, com tranças e um olhar sério. Patrick tem uns 10 anos, com um joelho quebrado e um sorriso sem 2 dentes da frente. Edwin, pequeno, de uns 5 anos, sentado no meu colo. E Clive, sóbrio, sorrindo com a mão no meu ombro, um raro momento de felicidade familiar capturado por um passante aleatório. Lembro-me daquele dia, de como assávamos cachorros quentes na brasa, de como as crianças jogavam badminton, de como Clive contava piadas que nos faziam rir até chorar. Isso foi antes de Marilyn começar a nos envergonhar, antes de Patrick se retrair, antes de Edwin perceber que podia manipular as pessoas. O telefone tocou novamente. Desta vez, demorei para atender. O celular toca. Olá, mãe. É o Edwin. Meu coração estremeceu, como sempre acontecia ao som da voz dele. Não importa o que aconteça, ele ainda é meu garotinho. Edwin, olá. Feliz aniversário, mãe. Desculpe por ser tão cedo, mas tenho muito que fazer hoje. Obrigada, querida. Como você está? Estou ótima. Estou ótima. Escute, tenho novidades. Vou te ver neste fim de semana, ok?
Tem algo importante para discutir. Eu conheço esse tom. Costumava significar: não passei nas provas, depois, fui demitido do meu emprego e, ultimamente, tem sido mais frequente: preciso de dinheiro. Claro, querida. Eu adoraria te ver. Ótimo. Eu não vou sozinho. Vou te apresentar alguém muito especial. Uma namorada. Edwin trocava de namorada com a mesma frequência que trocava de emprego. A mulher da minha vida, mãe. Mas falaremos sobre isso quando nos encontrarmos. Preciso ir. Eu te amo. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Típico do Edwin, sempre com pressa, sempre correndo. Afundei lentamente na beira da cama. A mulher da vida dele. A última vez que ele falou assim foi sobre Veronique, a garçonete francesa que o largou depois de um mês, quando percebeu que ele não tinha dinheiro. Ou sobre Zoe, a aspirante atriz que usava o apartamento dele para ensaiar com o namorado da vida real. Ou sobre Daniele, que, deixa pra lá. Levantei-me e fui determinada em direção ao armário. Como o clube do livro estava cancelado, eu poderia fazer algo útil, como revirar algumas coisas antigas que eu queria doar para a caridade há séculos. No armário, entre as caixas de fotos e cartas antigas, encontrei um álbum de recortes com desenhos infantis. Os desenhos de Edwin são traços brilhantes e desordenados, retratando lar, família, sol. Em um deles, estou segurando a mão dele, desenhada com quase o dobro da sua altura real, com um sorriso enorme e cabelos como uma coroa. Minha mãe é a melhor, dizem letras rabiscadas na parte inferior. Quando ele parou de pensar isso? Quando deixei de ser uma heroína aos olhos dele e me tornei apenas um caixa eletrônico? Lembrei-me de trabalhar horas extras para pagar seus uniformes de futebol, de como me neguei a comprar roupas novas para comprar tênis chiques para ele, de ficar acordada à noite para ajudar com a lição de casa, mesmo estando exausta. E então vieram as faculdades 1, 2, 3. Mãe, isso não é comigo. Quero tentar outra coisa. E eu concordei, pagando as contas, acreditando que um dia ele encontraria sua vocação. Lembrei-me da noite em que Clive gritou comigo, acusando-me de mimar demais o meu filho mais novo. Você está fazendo dele um preguiçoso, gritou ele, brandindo uma garrafa para mim. E eu respondi, só quero que ele tenha as oportunidades que não tivemos. Mas como isso acabou? Marilyn, que ganhou seu próprio dinheiro para a faculdade de Direito, mal fala comigo. Patrick, que nunca pediu nada especial, só liga nos feriados. E Edwin, com quem dediquei mais tempo, dinheiro e amor, não dá valor a tudo isso. Fechei o álbum e o guardei no armário. Não adiantava ficar me afogando em arrependimentos. O que está feito, está feito. O resto do dia foi passado nas tarefas de sempre: lavar roupa, limpar, preparar o almoço, que comi sozinha, observando os pássaros pela janela. À noite, assisti a um filme antigo na TV e depois li um romance que deveríamos discutir no clube do livro. O telefone nunca mais tocou. Nem Marilyn nem Patrick se lembravam do meu aniversário. Ou talvez se lembrassem, mas estavam ocupados demais com suas vidas para ligar. Antes de ir para a cama, tomei um comprimido para pressão, para artrite, para insônia e olhei para a foto do Clive no criado mudo. Olha no que a nossa vida se tornou, eu disse para o seu rosto sorridente. Você se foi, e eu fiquei sozinha numa casa vazia com crianças que mal se lembram de mim. Clive, é claro, não respondeu. Ele nunca tinha sido particularmente falante, mesmo em vida. Apaguei a luz e fiquei olhando para a escuridão. Edwin estaria aqui neste fim de semana com a mulher da sua vida. Imagino como ela é, essa nova garota. Espero que ele tenha mais sorte desta vez. Espero que ela não parta o coração dele como as outras. E espero não ter que consertá-lo de novo. Fechei os olhos, sentindo os comprimidos começarem a fazer efeito, nublando minha mente. Amanhã seria um novo dia, assim como hoje, assim como ontem, e assim como todos os dias anteriores desde que estive sozinha nesta casa cheia de lembranças. Anos de sacrifício, anos de trabalho, anos de cuidado com os outros. E o que sobrou para mim? Silêncio, solidão e ligações ocasionais de um filho que precisa de alguma coisa. Mas ele ainda é meu filho, e eu ainda o amo, não importa o que aconteça. Porque é isso que as mães fazem, amar seus filhos incondicionalmente, mesmo quando dói.
A manhã de sábado estava surpreendentemente ensolarada para o final de outubro. Acordei mais cedo do que o habitual. O sono sempre foi meu companheiro inseguro. Acordei ao amanhecer, me preparando para a chegada de Edwin e sua misteriosa companheira. A casa inteira estava impecavelmente limpa. Passei o dia anterior limpando como se esperasse a realeza, não meu próprio filho, que passou anos vivendo entre meias espalhadas e pratos sujos. Mas eu queria que tudo fosse perfeito. Talvez essa nova garota seja realmente especial. Talvez ela finalmente fizesse meu Edwin feliz e responsável. Fiz a torta de maçã favorita dele, frango assado com ervas e salada de batata com a receita da minha mãe. A mesa estava posta com a melhor toalha, aquela que só usávamos em ocasiões especiais quando Clive ainda estava vivo. A campainha tocou pontualmente às 14 horas, uma pontualidade incomum para Edwin, que costumava se atrasar pelo menos uma hora. Arrumei o cabelo, alisei os vincos do vestido e fui abrir a porta. Na porta, meu filho estava parado, lindo como sempre, num terno que claramente custava mais do que ele podia pagar. Ao lado dele, uma loira alta e esguia, com maquiagem impecável e olhos azuis frios. Em volta do pescoço, brilhava um colar que parecia caro demais para uma visita casual à futura sogra. Mãe, Edwin me abraçou com um entusiasmo que parecia um tanto forçado. Você está linda. Gostaria que você conhecesse Priscila. Priscila Hart, o amor da minha vida. A moça deu um sorriso ensaiado e estendeu a mão com as unhas impecáveis. Senhora Talbot, é um prazer finalmente conhecê-la. O Edwin me falou tanto sobre você. Sua voz era melódica, mas algo nela me deixou desconfiada. Talvez fosse o leve tom de condescendência que eu aprenderá a reconhecer ao longo dos anos trabalhando na loja, atendendo clientes ricos que me desprezavam. Por favor, entre, eu disse, dando um passo para o lado. O almoço está quase pronto. Eles entraram em casa, e notei Priscila olhando ao redor da minha modesta sala de estar, um sofá velho, um tapete surrado, fotos de família em molduras simples. Algo próximo à decepção brilhou em seus olhos. Que lugar aconchegante, disse ela, e eu quase pude sentir fisicamente a falsidade em seu elogio. Obrigada, respondi. Clive e eu a compramos há 45 anos. Muitas lembranças. Clive é o pai do Edwin? Perguntou ela, embora eu tivesse certeza de que Edwin já lhe havia contado tudo sobre sua família. Sim, meu falecido marido. Ah, me desculpe, disse ela. Edwin disse que aconteceu há muito tempo. 10 anos atrás, virei-me para o meu filho. Edwin, por que você não mostra a casa para Priscila enquanto eu termino o almoço? Ele assentiu, visivelmente aliviado por se livrar de uma conversa potencialmente constrangedora. Claro, mãe. Vamos, querida. Vou te mostrar onde foi a minha infância. Voltei para a cozinha, ouvindo os passos e as vozes abafadas no segundo andar. Algo naquela Priscila me incomodava. Talvez fosse o jeito como ela se portava, como se estivesse me fazendo um favor por estar ali, ou o jeito como olhava para Edwin não com amor, mas com uma espécie de interesse calculista. 15 minutos depois, eles desceram e eu os convidei para a mesa. Priscila sentou-se com as costas perfeitamente retas, como se tivesse engolido uma régua. Edwin sentou-se ao lado dela, lançando-lhe um olhar firme de adoração misturado à incerteza. Tudo parece delicioso, senhora Talbot, disse Priscila enquanto colocava uma pequena porção de salada no prato. Mamãe é a melhor cozinheira do mundo, disse Edwin, entusiasmado. Você precisa experimentar a torta de maçã dela. É realmente incrível. Sigo uma dieta sem glúten, respondeu Priscila com um leve sorriso. Mas tenho certeza de que a torta é maravilhosa. Notei que os ombros de Edwin se curvaram um pouco. Ele sempre fora sensível à rejeição, mesmo às menores. Então, decidi descontrair. Como vocês se conheceram? Edwin se animou, visivelmente animado para contar a história. Parecia um filme, mãe. Lembra que eu consegui um emprego naquela agência de publicidade há 3 meses? Priscila é a diretora de criação sênior de lá. Ela tinha acabado de entrar no meu escritório para pegar os papéis, e eu estava limpando a bagunça da minha mesa e, sem querer, deixei cair uma pilha de documentos. Ela me ajudou a pegá-los, e nossas mãos se tocaram, e
E eu que achava essa recém-chegada desastrada um charme do caramba, Priscila completou para ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. E aí descobrimos que tínhamos tanto em comum. Sim, é simplesmente inacreditável, Edwin a encarou com adoração. Nós dois amamos comida italiana, filmes do Woody Allen e viajar. Reprimi a vontade de lembrar ao meu filho que ele nunca tinha ido além de um estado vizinho e que tudo o que ele entendia de comida italiana era pizza e espaguete à bolonhesa. Mas não o fiz. Os amantes costumam se adaptar aos interesses um do outro, e não há nada de errado nisso. O que você faz na agência de publicidade, Edwin? Perguntei, mesmo sabendo que ele trabalhava em algum cargo júnior. Ah, sou o gerente assistente de atendimento ao cliente, disse ele, como se fosse pelo menos o vice-presidente da empresa. Mas Greg, meu chefe, insinuou que eu poderia ser promovido em breve. Edwin é um funcionário muito promissor, confirmou Priscila, com um tom de sinceridade na voz pela primeira vez. Ele certamente tem potencial. Fico feliz em ouvir isso, eu estava realmente feliz. Talvez essa garota seja mesmo uma boa influência para ele. E o que você faz, Priscila? Diretora de criação? Parece impressionante. Sou responsável por desenvolver campanhas publicitárias para nossos principais clientes, ela se endireitou ainda mais, se é que isso era possível. São principalmente marcas de luxo, joalherias, roupas de grife e móveis de luxo. Tenho mestrado em marketing por Princeton e design pela Parsons School of Art. Impressionante, eu disse sinceramente. E quantos anos você tem, se não for segredo? 32, ela respondeu com um sorriso que dizia, e eu estou ótima para minha idade, não estou? Fiz uma contagem rápida mentalmente. Edwin tem 28 anos. A diferença de idade é pequena, mas considerando a diferença nas conquistas profissionais, o que me importa? Se eles estão felizes juntos, nada mais importa. E vocês estão em um relacionamento sério? Perguntei, embora fosse óbvio pelo jeito como se abraçavam. Edwin e Priscila se entreolharam, os mesmos sorrisos enigmáticos nos rostos. Na verdade, mãe, Edwin pegou a mão de Priscila, temos uma novidade para você. Nós estamos noivos, concluiu Priscila, estendendo a mão esquerda, na qual brilhava um grande anel de diamante. Quase engasguei com um pedaço de frango. Eles se conhecem há apenas 3 meses e já estão noivos. Isso é maravilhoso, eu disse, tentando soar sincera. Parabéns aos dois. Obrigada, mãe, Edwin estava radiante de felicidade. Eu sabia que você ficaria feliz. Estamos planejando nos casar na primavera. Tão cedo? Não consegui esconder minha surpresa. 16 de abril, esclareceu Priscila. É a época perfeita para o casamento que estamos planejando. Está tudo quase organizado. Você é muito rápido, eu disse, colocando mais salada para manter as mãos ocupadas. Quando você sabe que é o destino, por que esperar? Edwin levou a mão de Priscila aos lábios e beijou seus dedos. Ela sorriu para ele com o mesmo sorriso frio que não afetava seus olhos. E onde será o casamento? Perguntei, prevendo que não gostaria da resposta. No Golden Oaks Country Club, respondeu Priscila com aparente prazer. É o local de casamento mais prestigiado da região. Eles têm um salão de baile deslumbrante com vista para o lago e jardins belíssimos para sessões de fotos. Eu conheci esse clube, ou melhor, já tinha ouvido falar dele. É um daqueles lugares onde pessoas como eu nem sequer são permitidas na porta. A filiação custa dezenas de milhares de dólares por ano e, mesmo para os membros, o aluguel do espaço para eventos custa somas astronômicas. Parece caro, eu disse, cautelosamente. Vale a pena, disse Priscila. Queremos que o nosso dia seja especial. Você não tem ideia, mãe, de como vai ser um casamento, Edwin se adiantou, animado. 300 convidados, incluindo vários clientes famosos da Priscila, uma banda ao vivo, um bolo de 5 andares feito pelo melhor confeiteiro da cidade e fogos de artifício sobre o lago para encerrar. 300 convidados? Não consegui esconder meu espanto. Edwin, você nem conhece tanta gente. São, em sua maioria, colegas, sócios e amigos da Priscila, ele deu de ombros, como se não importasse. Conexões importantes para o nosso futuro. E eu que pensava que casamentos eram para os mais próximos e queridos, murmurei.
Os tempos mudaram, Sra. Talbot. Priscila me lançou um sorriso indulgente. Casamentos modernos também são uma ocasião social, uma oportunidade de causar uma boa impressão e construir conexões. Permaneci em silêncio, percebendo que qualquer argumento que eu apresentasse seria visto como antiquado e retrógrado. E o seu vestido? Perguntei, tentando demonstrar interesse nos planos deles. Os olhos de Priscila brilharam pela primeira vez em toda a conversa. Ah, é algo especial. Vai ser o modelo exclusivo da Vera Wang, costurado especialmente para mim. Estou voando para Nova York na semana que vem para minha primeira prova. Vera Wang. Até eu, longe do mundo da alta costura, sabia que seus vestidos custavam pelo menos algumas dezenas de milhares de dólares. E você, Edwin? Virei-me para o meu filho. Um design exclusivo também? Um smoking Tom Ford, ele estufou o peito, orgulhoso. A Priscila diz que é a melhor escolha para um noivo com a minha aparência. Concordei, tentando não pensar em quanto custaria. Quem sou eu para julgar se eles podem pagar? E encomendamos arranjos florais incríveis, continuou Priscila. Orquídeas e rosas do mundo todo, entregues especialmente para o dia. E cada convidado receberá um presente personalizado, uma caixa de prata gravada e uma garrafa de champanhe Dom Pérignon, acrescentou Edwin. Parei de mastigar e larguei o garfo lentamente. Algo não estava batendo. Edwin, que um mês antes havia me pedido um empréstimo de $500 para consertar o carro, de repente estava planejando um casamento que custaria. Desculpe a indiscrição, mas quanto vai custar todo esse esplendor? Perguntei diretamente. Priscila e Edwin se entreolharam novamente, mas desta vez havia uma espécie de tensão conspiratória em seus olhares. Cerca de $300 mil, Edwin finalmente respondeu. Mas vale a pena, mãe. É um dia único na vida. Fiquei tonta. $300 mil, uma quantia que nem Edwin nem mesmo a bem-sucedida Priscila poderiam ter de graça. Quem vai pagar por esse casamento? Minha voz soou mais fraca do que eu gostaria. Houve uma pausa. Edwin pigarreou, evitando meu olhar. Bem, na verdade, mãe, a gente achou que você ia nos ajudar com isso. Olhei para ele, sem acreditar no que ouvia. Eu, Edwin? Eu não tenho esse dinheiro. Mas você tem economias? Ele finalmente me olhou nos olhos, e a casa está toda quitada. Você poderia pegar um empréstimo com garantia da casa. Um financiamento imobiliário? Senti o sangue sumir do meu rosto. Você está sugerindo que eu arrisque o teto sobre a minha cabeça pelo seu casamento extravagante? Não é um risco, mãe, disse Edwin, como se estivesse explicando o óbvio para uma criança. É um investimento no nosso futuro. Depois do casamento, terei contatos que me ajudarão a progredir na minha carreira. Poderei te pagar com juros. Edwin, tentei falar calmamente, você mudou 5 empregos nos últimos 3 anos. Você realmente espera que eu acredite numa promessa dessas? Desta vez é diferente, ele pegou a mão de Priscila, como se extraísse confiança dela. Tenho a Priscila para me apoiar e realmente encontrei minha vocação na publicidade. Priscila sentiu com a mesma expressão condescendente no rosto. Senhora Talbot, entendo a sua preocupação, mas garanto que Edwin está no caminho certo. E este casamento não é apenas uma celebração, mas um passo importante na construção da nossa rede social. Além disso, acrescentou Edwin em um tom diferente, é isso que mães normais fazem, mãe. Elas pagam pelo casamento dos filhos. É tradição. A tradição diz que os pais da noiva pagam pelo casamento, objetei, mesmo sabendo que estava me agarrando a qualquer coisa. É um costume ultrapassado, disse Priscila. No mundo de hoje, quem pode paga. Meus pais morreram quando eu era adolescente, e eu só tenho uma tia que mal consegue se sustentar. E meu pai não nos deixou herança, disse Edwin. Só você, mãe, e eu sei que você tem bastante dinheiro depois de vender a loja. Senti a raiva crescendo dentro de mim. Ele falava como se eu estivesse escondendo uma grande riqueza dele. Edwin, eu disse lentamente, tentando me controlar, o dinheiro da venda da loja foi usado para pagar as dívidas do seu pai e para me dar um mínimo de conforto na minha velhice. Não tenho o luxo de gastar $300 mil em um evento de um dia. Mas é o meu casamento, exclamou ele, e eu pude ouvir em sua voz o tom de histeria que me era familiar da sua infância.
Você não quer que seu único filho seja feliz? Tenho 3 filhos, Edwin, lembrei-o, e quero que todos vocês sejam felizes. Mas a felicidade não se mede pelo custo de um casamento. É o que você pensa, ele se recostou na cadeira, com os braços cruzados sobre o peito. Porque você nunca se importou com status e prestígio. Veja como você vive, nesta casa velha, com estes móveis velhos, sem ambição. Suas palavras doeram mais do que ele poderia imaginar. Quantas noites eu tinha ficado acordada me preocupando em como pagar as contas e ainda guardado algo para a educação dele. Quantas vezes eu me neguei a comprar roupas novas para comprar para ele os tênis mais novos ou o videogame mais novo. Edwin, minha voz tremeu, passei a vida cuidando de você e do seu irmão e irmã. Não me arrependo, mas agora preciso pensar em mim. Tenho 73 anos, artrite progressiva e pressão alta. Minhas economias são tudo o que tenho caso eu fique gravemente doente. Nós cuidaremos de você se algo acontecer, disse Edwin rapidamente. Mas não havia certeza em seus olhos. Como, olhei para ele sem rodeios. Você mal consegue cuidar de si mesmo, Edwin. Você vive de salário em salário, pegando dinheiro emprestado o tempo todo. Como vai cuidar de uma mãe idosa com problemas de saúde? Ele abriu a boca para protestar, mas Priscila colocou a mão em seu ombro, impedindo-o. Senhora Talbot, disse ela com sua voz melodiosa, agora gelada, entendemos a sua preocupação, mas talvez a senhora não perceba a importância deste casamento para o futuro de Edwin. O nosso futuro. Não é apenas uma celebração, é um investimento. Um investimento, repeti. Um investimento em quê, exatamente? Em conexões, em reputação, em capital social, disse ela com a confiança de uma apresentação de negócios. No mundo em que trabalhamos, imagem é tudo. E este casamento nos dará a imagem de que precisamos. Além disso, acrescentou Edwin com um tom de acusação na voz, você sempre disse que faria tudo o que pudesse por mim. Não está em seu poder ajudar seu filho no dia mais importante da vida dele? Olhei para os dois, o filho que eu amava mais do que a própria vida, apesar de seus defeitos, e a mulher fria e calculista com quem ele estava prestes a se casar. E, de repente, percebi que eles realmente combinavam, ambos vivendo em um mundo de ilusão onde o brilho externo é mais importante do que o conteúdo interno. Não posso te dar $300.000, disse eu com firmeza. São todas as minhas economias e mais. Eu poderia ajudar com algo mais modesto, talvez pagar um fotógrafo ou flores. Um fotógrafo ou flores? Edwin se levantou de um salto, com um rosto vermelho de raiva. Está sugerindo que nos contentemos com algo de segunda categoria quando você tem a oportunidade de nos dar o melhor? Eu não tenho essa oportunidade, Edwin, levantei-me também, sentindo meus joelhos tremerem. E se você realmente quisesse se casar com Priscila, e não apenas para se exibir, perceberia que não é o preço do casamento que importa, mas sim o que vocês sentem um pelo outro. Não me dê sermão, ele bateu com o punho na mesa, fazendo os pratos saltarem. Você é egoísta. A vida toda, você só pensou em si mesma. Recuei como se ele tivesse me batido. Como ele podia dizer isso depois de todos os sacrifícios que eu fiz por ele? Edwin, a voz de Priscila cortou o silêncio tenso, acho melhor irmos embora. Sua mãe deixou sua posição clara. Ela se levantou e pegou a mão dele, como se quisesse impedi-lo de ter mais explosões emocionais. Sim, você tem razão, Edwin respirou fundo, tentando se acalmar. Não há mais nada para fazermos aqui. Edwin, por favor, dê um passo em sua direção, estendendo a mão. Vamos discutir isso com calma. Talvez possamos encontrar uma solução com a qual todos concordemos. Que tipo de solução, mãe? Ele me olhou com amargura. Você deixou claro que a minha felicidade não significa nada para você. Sim, e você sabe disso, senti lágrimas brotando dos meus olhos. Simplesmente não posso arriscar tudo o que tenho por um dia. Um dia que definirá o resto das nossas vidas, interrompeu Priscila. Mas é claro que a senhora não precisa entender isso, senhora Talbot. Eles se dirigiram para a porta, e eu o segui, sentindo tudo que eu tentava segurar desmoronar. Edwin, por favor, não vá embora assim. Vamos conversar. Ele parou na porta e se virou para mim. Havia uma mistura de decepção e determinação em seus olhos. Sabe de uma coisa, mãe? Você vai se arrepender.
Vamos dar um jeito de fazer o nosso casamento sem a sua ajuda. E quando você vir as fotos nas revistas e perceber a oportunidade que perdeu, será tarde demais. Edwin, estendi a mão para ele, mas ele se virou e caminhou em direção ao carro onde Priscila estava me esperando. Fiquei parada na porta, observando-os ir embora, e senti outra parte da minha vida desmoronar. Tudo o que eu tinha feito, todos os sacrifícios que fiz, e foi assim que aconteceu. Meu filho acha que sou egoísta por não querer arriscar meu futuro por causa do casamento chamativo dele. A porta se fechou atrás deles, e eu fiquei sozinho no silêncio da casa, onde a mesa ainda estava posta para um jantar comemorativo que se tornará um desastre. A torta de maçã, a favorita de Edwin, permanecia intocada. Passei os 3 dias seguintes à visita de Edwin atordoado. Bati portas de armários, cozinhei mecanicamente comida que não conseguia comer e revisei velhos álbuns de fotos onde meu filho mais novo ainda sorria para mim sem sombra de reprovação ou cálculo. O telefone estava mudo. Edwin não tinha ligado, e hesitei em ligar para ele primeiro. O que eu poderia dizer? Minha decisão não havia mudado, e eu não ia me desculpar por não arriscar meu futuro por seus caprichos. No 4º dia, o telefone tocou. Peguei o fone, esperando ouvir a voz do meu filho. Mãe, sou eu. Senti-me aliviada e tensa ao mesmo tempo. Edwin parecia estranhamente calmo, o que era mais alarmante do que seus explosões emocionais habituais. Edwin, que bom que você ligou. Eu queria. Mãe, não estou chamando para conversa fiada, ele me interrompeu. Já discuti a situação com a Priscila e decidimos te dar outra chance. Outra chance? Como se eu tivesse sido a pessoa que os prejudicou. Edwin, eu já expliquei minha posição. Só não tenho esse dinheiro. Escute com atenção, mãe, disse ele. Eu sei que você tem economias. Sei que pode conseguir um empréstimo com garantia da casa. Você só não quer ajudar seu filho. Edwin, eu. Não, agora me escute, sua voz ficou mais dura. Lembra quando eu desisti do meu estágio em Boston para ficar ao seu lado depois que seu pai morreu? Como eu fui o único a te ajudar a organizar as coisas dele quando Marilyn e Patrick nem apareceram? Eu me lembrava de algo diferente. Edwin ficou na cidade, mas só porque não tinha sido aceito para aquele estágio. Eu tinha visto a carta de rejeição que ele tinha esquecido de guardar, e ele estava relutante em ajudar, reclamando constantemente e se ausentando com várias desculpas. Eu me lembro, Edwin, mas você se lembra de quando eu te levei ao médico depois da sua cirurgia no joelho, 3 anos atrás? Quando seus queridos filhos mais velhos nem ligaram para saber como você estava. Era uma mentira descarada. Edwin me levou ao hospital uma vez e desapareceu por uma semana, e Patrick vinha todos os dias para ajudar nas tarefas domésticas. Marilyn não podia vir, mas ligava 2 vezes por dia e pagava uma enfermeira. Edwin, você está exagerando. Estou exagerando? Sua voz se transformou em um grito. Sou o único dos seus filhos que sempre esteve ao seu lado. E agora, quando preciso da sua ajuda, apenas uma vez na vida, você me recusa. Respirei fundo, tentando manter a calma. Edwin, sou grato por tudo que você fez por mim, mas $300.000 não são apenas ajuda. São todas as minhas economias. É a minha segurança na velhice. E quem cuidará de você na velhice se não seus filhos? Perguntou ele com uma lógica gélida. Mas se você se recusa a nos ajudar agora, por que deveríamos ajudá-lo depois? Era pura chantagem, e sentia a raiva fervendo dentro de mim. Você está me ameaçando, Edwin? Está dizendo que vai me deixar na velhice se eu não pagar o seu casamento? Só estou apontando os fatos, mãe. Relacionamentos são uma via de mão dupla. Você não me ajuda, eu não te ajudo. Vale tudo. Agarrei o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Não foi isso que eu te ensinei, Edwin. Eu te ensinei a ajudar os outros, não porque você espera algo em troca, mas porque é a coisa certa a fazer. Guarde seus sermões, mãe, ele zombou, e eu quase pude ver seus lábios se curvarem em desprezo. O mundo mudou. Sentimentalismo é um luxo para quem pode se dar ao luxo. Não acredito que você realmente pensa isso, sussurrei, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas. Acredite, mãe. E acredite,
se você não concordar em nos ajudar com o dinheiro para o casamento, Priscila e eu vamos processá-la. Processar? Fiquei tão chocada que não consegui dizer nada mais coerente. Sim, um processo. Temos testemunhas que vão atestar que você prometeu pagar pelo meu casamento quando eu era adolescente. Essa promessa é executável. Eu nunca prometi isso, exclamei, finalmente recuperando a voz. É palavra contra palavra, mãe. E sabe de uma coisa? O tribunal tem mais probabilidade de acreditar num jovem casal construindo uma vida do que numa mulher mais velha que pode ter simplesmente esquecido a promessa. Principalmente quando temos várias testemunhas. Você está mentindo, Edwin, senti algo dentro de mim estalar. Você está disposto a mentir sob juramento para conseguir o dinheiro? Estou disposto a fazer o que for preciso para garantir que Priscila e eu tenhamos o casamento que merecemos, respondeu ele sem sombra de remorso. Pense nisso, mãe. Você tem uma semana para mudar de ideia antes de entrarmos com o processo. Ele desligou, deixando-me no silêncio ensurdecedor da cozinha. Sentei-me lentamente numa cadeira, sentindo os joelhos tremerem. Meu próprio filho estava me ameaçando com um processo. Meu próprio filho estava disposto a mentir para ficar com o meu dinheiro. A semana passou como um borrão. Eu mal dormia, repetindo a conversa com Edwin na minha cabeça o tempo todo, tentando entender como havíamos chegado a esse ponto. Onde eu havia errado na criação dele? O que eu havia feito de errado? No 8º dia após o seu telefonema, a campainha tocou. Na soleira da porta estava um jovem de terno formal, com uma pasta nas mãos. Senhora Rowena Talbot? Perguntou ele em tom formal. Sim, sou eu. A senhora tem uma intimação, entregou-me um envelope. Os autores são Edwin Talbot e Priscilla Hart. A senhora é acusada de violação de contrato verbal e inflição de sofrimento psíquico. A audiência está marcada para daqui a 3 semanas no Tribunal Municipal de Frankfurt. Peguei o envelope com minhas mãos travessas. O rapaz assentiu e saiu, e eu fiquei parada na porta, incapaz de me mexer. Ele tinha mesmo feito aquilo. Meu filho tinha mesmo me processado. Fechei a porta e entrei lentamente na sala de estar, afundei em uma cadeira, ainda segurando o envelope nas mãos. Sofrimento emocional. Quebra de contrato verbal. As palavras dançavam diante dos meus olhos, recusando-se a formar frases significativas. Não sei por quanto tempo fiquei sentado assim, olhando para o mesmo lugar. Quando finalmente acordei, estava escuro lá fora. Eu precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Contratar um advogado? Eu não tinha esse dinheiro. Me defender? Eu não sabia nada sobre direito. E então me dei conta, Marilyn. Minha filha mais velha era advogada especializada em casos cíveis. Não éramos próximas havia anos. Ela nunca me perdoou por não ter deixado Clive quando a bebida dele se tornou insuportável. Mas, naquele momento, eu precisava da ajuda dela. Olhei para o relógio. Eram quase 22 horas, tarde demais para uma ligação, talvez. Mas eu não tinha escolha. Com o coração acelerado, disquei o número de Marilyn. Após o 5º toque, ela atendeu. Marilyn Talbot. Sua voz soava profissional e imparcial. Marilyn, é a mamãe, eu disse, tentando evitar que minha voz tremesse. Uma pausa, e então, mãe, o que houve? Você nunca liga tão tarde. Preciso da sua ajuda, querida, respirei fundo. O Edwin está me processando. O quê? Ela pareceu genuinamente surpresa. Edwin processou você por quê? Por se recusar a pagar o casamento dele com Priscila. Espera aí, o quê? Que casamento? Que Priscila? Mãe, recomeça. E eu contei tudo a ela, sobre a visita do Edwin à noiva, sobre a exigência deles de pagar por um casamento de $300.000, sobre a minha recusa, sobre o telefonema ameaçador dele, finalmente, sobre a intimação. Marilyn ouviu em silêncio, interrompendo-me ocasionalmente com perguntas curtas. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo tempo e então disse uma palavra: bastardo. Marilyn, não diga isso do seu irmão, eu disse automaticamente, embora concordasse com ela no fundo do meu coração. Mãe, ele está te chantageando e entrando com um processo falso.
Como mais eu deveria chamá-lo? Ela suspirou. Olha, eu vou de avião amanhã. Preciso ver aquela intimação e falar com você pessoalmente. Você vem? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Mas e o seu trabalho, sua família? Vou tirar uma folga, e o James vai ficar bem com as crianças por alguns dias. Isso é importante, mãe. Não vou deixar o Edwin te aterrorizar. Senti um nó na garganta. Obrigada, querida. Não sei o que faria sem você. Não me agradeça até eu ganhar o caso, disse ela com a confiança de uma profissional. Vou de avião amanhã à noite. Me encontre no aeroporto às 19 horas. Tá. Claro, querida. Estarei lá. E, mãe, ela fez uma pausa, que bom que você ligou. Sinto muito que tenha levado a uma situação como esta. Eu também, querida, sussurrei. Eu também. No dia seguinte, encontrei Marilyn no aeroporto. Ela havia mudado desde a última vez que a vi no Natal, 2 anos antes. Estava mais confiante, mais elegante. Seu terno lhe caía perfeitamente. Seu corte de cabelo curto realçava seu lindo decote. Marilyn sempre foi a mais bonita das minhas filhas, embora nunca tenha feito disso um grande alarde. Mãe, ela me abraçou, e eu pude sentir seu perfume sutil e caro. Você emagreceu e parece cansada. As últimas semanas não foram as mais fáceis, admiti com um sorriso forçado. Mas agora que você está aqui, me sinto melhor. Voltamos para casa e, durante todo o caminho, Marilyn me questionou sobre os detalhes, quando exatamente Edwin apresentou Priscila, o que exatamente eles disseram sobre o casamento, como expressaram sua exigência de dinheiro. Ela anotava minhas respostas em um caderninho, às vezes franzindo a testa e balançando a cabeça. Em casa, mostrei a ela a intimação judicial. Marilyn examinou o documento, fazendo anotações. Eles estão pedindo $300 mil em danos e custas judiciais, disse ela, colocando os papéis de lado. Os argumentos são quebra de contrato verbal e inflição de sofrimento emocional. Eles alegam que você prometeu a Edwin que pagaria pelo casamento dele quando ele tinha 16 anos, e essa promessa fazia parte do seu acordo familiar. Eu nunca prometi nada disso, exclamei. Posso ter dito algo como: um dia você vai se casar e teremos um casamento lindo, mas isso foi só conversa de mãe, não uma promessa de pagar por uma celebração extravagante de $300 mil. Eu acredito em você, mãe, Marilyn colocou a mão sobre a minha. E o tribunal também vai acreditar. Contratos verbais devem ser específicos e mutuamente benéficos para serem executáveis. Promessas vagas não se enquadram nessa definição. Mas Edwin disse que tinha testemunhas, eu ainda estava preocupada. E se ele encontrar alguém que mentiu sob juramento? Então, vamos analisar o depoimento deles durante o interrogatório. Marilyn falou com tanta confiança que me senti involuntariamente aliviada. Mas preciso saber mais sobre a relação do Edwin com você e o dinheiro. Ele costumava te pedir dinheiro? Sorri, infeliz. O tempo todo. Desde que ele se formou no ensino médio. Primeiro para a faculdade, depois para um apartamento, depois para um carro, depois para o conserto do carro. A lista é interminável. E você doou? Normalmente, senti-me corar de vergonha. Às vezes como um presente, às vezes como um empréstimo que ele prometeu pagar, mas nunca pagou. Você tem comprovantes desses empréstimos? Cheques, extratos bancários, recibos? Eu estava pensando que devia haver extratos bancários. Eu guardo todos os meus registros bancários e tenho um caderno onde anoto quanto doei e por qual valor. Eu sei que é bobagem. Não é bobagem, mãe, Marilyn me olhou séria. Pode te salvar no tribunal. Cadê aquele caderno? Levantei-me e fui até a secretária no canto da sala. Abri a gaveta de cima e tirei um caderno surrado, com capa de couro. Aqui, estendi para Marilyn. Comecei a guardá-lo depois que seu pai morreu, quando Edwin começou a pedir dinheiro, com frequência. Marilyn abriu o caderno e folheou as páginas. Suas sobrancelhas se ergueram cada vez mais enquanto ela virava as páginas. Mãe, tem dezenas de milhares de dólares aqui dentro dos últimos 10 anos, e isso só dos empréstimos, sem contar as coisas que você deu a ele de aniversário e feriados.
Assenti, sentindo uma estranha mistura de constrangimento e alívio por alguém finalmente estar vendo o quanto eu havia dado ao meu filho mais novo. Eu sei. Tentei ajudá-lo a se reerguer, mas sempre acontecia algo novo: ele perdia o emprego, ou o carro quebrava, ou precisava pagar a dívida do cartão de crédito. Ele já te devolveu algum dinheiro? Perguntou Marilyn, embora seu tom deixasse claro que ela já sabia a resposta. Não, balancei a cabeça. Sempre prometendo, mas nunca devolvendo. Marilyn fechou o caderno e o colocou sobre a mesa. Mãe, acho que devíamos entrar com uma ação judicial. Uma reconvenção? Eu não sabia do que ela estava falando. Por quê? Por empréstimos não pagos, Marilyn se endireitou, com um brilho predatório nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Edwin quer jogar sujo? Ótimo! Vamos mostrar a ele o que isso significa. Exigiremos todo o dinheiro que você emprestou a ele ao longo dos anos, com juros. Mas ele nunca vai conseguir pagar tanto assim, objetei, chocada com a sugestão dela. Exatamente, sorriu Marilyn, e não havia nada de caloroso nisso. E quando o juiz vir quanto você já deu a Edwin e quanto ele lhe deve, o processo dele parecerá não apenas infundado, mas totalmente insolente. Olhei para minha filha, sem reconhecê-la. Quando foi que aquela menininha de Maria Chiquinha que chorava por cada pássaro ferido se transformou em uma estrategista tão implacável? Você acha mesmo que devemos fazer isso? Perguntei, incerta. Poderia arruinar nossa família para sempre. Mãe, Marilyn segurou minhas mãos. Edwin já destruiu a família quando decidiu processar você. Ele declarou guerra, e temos que nos defender não por vingança, mas para proteger você e seu futuro. Respirei fundo. Ela tinha razão, por mais amargo que parecesse. Ok, eu disse finalmente. Vamos entrar com uma reconvenção. Marilyn assentiu e abriu o caderno novamente. Vou preparar todos os documentos. Precisaremos de extratos bancários, depoimentos de testemunhas. Talvez Patrick possa corroborar alguns dos fatos e todas as evidências que conseguirmos reunir. Patrick? Perguntei, surpresa. Você quer arrastar Patrick para isso? Mãe, isso é um assunto de família. Patrick precisa saber o que está acontecendo e decidir de que lado está. Nunca pensei nisso nesses termos, de que lado. Mas Marilyn estava certa. Edwin, com seu processo, nos forçou a escolher um lado. Vou ligar para ele amanhã, eu disse, cansada. Agora é tarde demais. Ótimo, Marilyn se levantou. Agora você precisa descansar um pouco. Teremos muito trabalho amanhã. Ela se inclinou e me beijou na bochecha, um gesto que eu não via dela há anos. Boa noite, mãe. E não se preocupe, não vamos deixar o Edwin vencer esta batalha. Observei-a subir as escadas, confiante, forte, determinada. Minha filha, que viera me proteger apesar de anos de afastamento. Talvez algo de bom surja de todo esse pesadelo, pensei. Talvez eu pudesse finalmente reconstruir um relacionamento com pelo menos um dos meus filhos mais velhos. No dia seguinte, Marilyn e eu começamos a nos preparar para o julgamento. Ela havia redigido uma reconvenção exigindo que Edwin devolvesse todo o dinheiro que eu havia emprestado a ele nos últimos 10 anos, um valor que ela estimou em mais de $120.000, sem juros. Entraremos com a reconvenção amanhã, disse Marilyn, fechando o laptop. E veremos como Edwin reage quando receber a intimação. Eu nunca tinha ido ao tribunal. A imponente estrutura de tijolos vermelhos, com suas colunas altas e a ampla escadaria, era inspiradora e inquietante. A mão de Marilyn, me apoiando sob o cotovelo, foi a única coisa que me deu forças para subir aqueles degraus. Vai ficar tudo bem, mãe, disse ela, como se lesse minha mente. Temos um caso forte e provas irrefutáveis. Assenti, sem confiar na minha voz. As últimas 3 semanas se passaram em uma preparação febril. Marilyn trabalhou como uma mulher possuída, reunindo documentos, entrevistando testemunhas e elaborando estratégias para a defesa. Patrick, ao saber do que estava acontecendo, imediatamente ficou do meu lado e forneceu um depoimento sobre como Edwin havia se aproveitado da minha gentileza ao longo dos anos. Lá dentro, o tribunal parecia ainda mais impressionante: pisos de mármore, tetos altos, pesadas portas de madeira. Encontramos a sala certa e nos sentamos à mesa do réu.
Marilyn dispôs pastas organizadas de documentos à sua frente, numeradas e marcadas com adesivos coloridos. Aqui estão, sussurrou, apontando para a entrada. Virei-me e vi Edwin e Priscila entrando no corredor. Meu filho parecia tenso, mas determinado. Usava um terno caro que eu tinha certeza de que ele não podia pagar. Priscila, impecável como sempre, caminhava ao lado dele, de cabeça erguida. O advogado deles o seguiu com um sorriso presunçoso no rosto. Nossos olhares encontraram os de Edwin do outro lado do corredor, e senti meu coração apertar. Não havia sombra de remorso ou dúvida em seu olhar, apenas fria determinação. Ele rapidamente desviou o olhar e sentou-se à mesa da autora, sussurrando algo para Priscila. O juiz, um homem mais velho, de cabelos grisalhos e olhos astutos, entrou na sala. O juiz Willis, como o escrivão o apresentou, tinha fama de imparcial e rigoroso. Todos de pé. Processo número 827, fração 25. Edwin Talbot e Priscila Hart Verhovena Talbot perante o juiz Herbert Willis. Levantamo-nos e senti meus joelhos tremerem. O juiz sentou-se e olhou atentamente para ambos os lados. Por favor, sentem-se, disse ele, e sua voz soou calma e confiante. Estamos aqui para ouvir uma ação por quebra de contrato verbal e sofrimento emocional, bem como uma reconvenção por dívidas não pagas. Antes de começarmos, quero lembrar a todos aqui que este é um assunto de família e espero que, apesar das diferenças, as partes se mantenham respeitosas. Zachary Pratt, advogado de Edwin, levantou-se e caminhou até o centro da sala. Meritíssimo, meus clientes, Edwin Talbot e Priscila Hart, um casal de noivos planejando um casamento, estão enfrentando uma quebra de promessa traiçoeira por parte da mãe do Sr. Talbot, a Verhovena Talbot. Ele fez uma pausa dramática, olhando ao redor do auditório, onde vários espectadores já estavam reunidos, a maioria repórteres do jornal local e moradores curiosos de Frankfurt atraídos pelo caso inusitado. Quando o Sr. Talbot tinha 16 anos, sua mãe prometeu que pagaria por seu casamento quando chegasse a hora. Não foi apenas um comentário casual, mas uma promessa séria feita na presença de testemunhas. O Sr. Talbot havia construído seus planos de vida em torno dessa promessa. E agora que finalmente havia encontrado o amor de sua vida e se preparava para se casar, sua mãe estava descumprindo sua promessa, quebrando assim um contrato verbal e causando danos emocionais significativos aos meus clientes. Ouvi esse discurso com crescente indignação. Cada palavra era uma mentira ou uma distorção da verdade. Eu nunca havia feito tal promessa a Edwin, e ele sabia muito bem disso. Marilyn levantou-se para sua declaração inicial. Meritíssimo, as alegações da autora não são apenas infundadas, mas também constituem uma tentativa de fraude financeira. Minha cliente, Verhovena Talbot, nunca prometeu ao filho pagar pelo casamento dele, muito menos um casamento que custou $300.000, um valor que excede todas as suas economias. Marilyn fez uma pausa, dando a essa informação a oportunidade de penetrar na mente dos presentes. Além disso, Edwin Talbot recebeu o sustento financeiro da mãe durante anos, tomando grandes somas de dinheiro emprestado dela, que nunca devolveu. Conforme consta na reconvenção, o valor total dos empréstimos não pagos ultrapassava $120.000, sem juros. Um sussurro de surpresa percorreu o auditório. Percebi que alguns dos presentes se viraram para olhar para Edwin, que agora parecia menos confiante. Edwin foi a primeira testemunha a ser chamada. Depois de prestar juramento, sentou-se, olhando para frente, evitando meu olhar. Sr. Talbot, começou Pratt, conte ao tribunal sobre o dia em que sua mãe prometeu pagar pelo seu casamento. Edwin pigarreou e começou a falar. Foi no dia do meu aniversário de 16 anos. Estávamos sentados à mesa de comemoração, eu, minha mãe, meu pai e alguns amigos da família. Estávamos discutindo meu futuro, e minha mãe disse, não se preocupe com dinheiro, Edwin. Meu pai e eu cuidaremos da sua educação e, quando chegar a hora de se casar, eu pagarei pelo seu casamento. Isso é uma promessa. Cerrei os punhos por baixo da mesa. Era uma mentira descarada. No dia do aniversário de 16 anos de Edwin, Clive estava tão bêbado que mal conseguia falar. E nem tivemos um jantar comemorativo, apenas um bolo rápido depois da escola, até papai voltar do bar. E quem estava presente naquela conversa? Perguntou Pratt. Nossos vizinhos, Gregory e Eleanor Finn, meu amigo do colégio Derek Simons e, claro, meu pai.
Durante o interrogatório, Marilyn demoliu magistralmente a versão de Edwin dos acontecimentos. Sr. Talbot, o senhor alegou que sua mãe prometeu pagar pelo seu casamento no seu aniversário de 16 anos, na presença de Gregory Eleanor Finn, Derek Simons e seu pai. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo, respondeu Edwin com confiança. Interessante, Marilyn caminhou até a mesa e pegou uma de suas pastas. Porque tenho aqui uma declaração autenticada de Derek Simons, na qual ele afirma que não compareceu à sua festa de 16 anos porque estava no hospital naquele dia com apendicite. Também tenho registros médicos que confirmam esse fato. Um sussurro percorreu a sala. Edwin empalideceu um pouco, mas rapidamente se recompôs. Devo ter cometido um erro. Não foi o Derek, mas outro amigo. Qual amigo? Perguntou Marilyn, sem lhe dar tempo para pensar. Não me lembro exatamente. Foi há anos. E quanto ao Gregory e a Eleanor Finn? Tem certeza de que eles estavam presentes? Com certeza, disse Edwin com firmeza. Então como você explica o fato de Gregory Finn ter morrido 2 anos antes do seu aniversário de 16 anos? Marilyn tirou outro documento da pasta. Tenho aqui a certidão de óbito de Gregory Finn e um obituário do jornal local. O rosto de Edwin agora expressava preocupação óbvia. Ele lançou um olhar rápido para o advogado, que parecia igualmente ansioso. Marilyn continuou a questioná-la. Você disse que sempre foi próxima da nossa mãe, especialmente depois da morte do nosso pai. Com que frequência a visitou no último ano? Edwin se remexeu na cadeira. Tenho estado ocupado com o trabalho, mas tentei visitá-la o mais frequentemente possível. E quanto ao outono passado, quando nossa mãe fez uma cirurgia no joelho? Quantas vezes você a visitou durante a reabilitação? Eu estava muito ocupada com o trabalho durante esse período. Você quer dizer nenhuma? Marilyn arqueou uma sobrancelha. Tenho depoimentos da enfermeira que cuidou da mamãe e do nosso irmão Patrick, que vinham todos os dias. Ambos afirmam que você não apareceu nenhuma vez nas 2 semanas de recuperação dela. Eu liguei, Edwin objetava semanalmente. Uma vez, para pedir dinheiro para um celular novo, Marilyn se esquivava. Sr. Talbot, vamos falar de dinheiro. Quantas vezes nos últimos 10 anos o senhor pediu dinheiro emprestado para nossa mãe? Às vezes ela me ajudava financeiramente, Edwin respondia cautelosamente. Como qualquer mãe ajuda o filho. Quantas vezes exatamente, e por quanto no total? Não contei. Felizmente, nossa mãe contou, Marilyn puxou o caderno de couro. De acordo com os registros dela, comprovados por extratos bancários, você tomou emprestado $122.640 dela nos últimos 10 anos. Já pagou um centavo desse valor? Edwin ficou em silêncio, o rosto vermelho de raiva ou vergonha, eu não sabia dizer. Sr. Talbot, responda à pergunta, lembrou-lhe o juiz. Não, disse Edwin por fim. Mas eu ia responder. Só não tive a oportunidade. Mesmo assim, o senhor tem a oportunidade de planejar um casamento por $300.000, Marilyn balançou a cabeça. Sr. Talbot, o senhor sabe quanto nossa mãe vem economizando todos esses anos? Imagino que seja velhice, murmurou Edwin. Para despesas médicas, Marilyn foi até o juiz e lhe entregou uma pasta. Meritíssimo, estes são os registros médicos da minha cliente. Ela tem artrite avançada que requer tratamento caro e problemas cardíacos que podem exigir cirurgia em um futuro próximo. O plano de saúde dela cobre apenas uma fração dos custos. O dinheiro que o autor está exigindo para seu casamento extravagante é literalmente dinheiro para salvar a vida de sua mãe. O juiz examinou os documentos e seu rosto ficou sério. Olhou para Edwin, com condenação nos olhos. Sr. Talbot, o senhor sabia dos problemas médicos da sua mãe? Sim, eu sabia que ela tinha alguns problemas de saúde, respondeu Edwin, incerto. Mas não achei que fossem tão sérios. Porque o senhor nunca perguntou, comentou Marilyn. Não tenho mais perguntas para a testemunha, meritíssimo. A próxima testemunha foi Priscila. Ela estava impecável em seu terno caro e falou com confiança, confirmando a versão de Edwin dos eventos. No entanto, durante o interrogatório de Marilyn, ela ficou confusa com os detalhes, e ficou óbvio que seu depoimento havia sido cuidadosamente ensaiado, mas não resistiu ao escrutínio crítico.
Pratt então convocou Eleanor Finn, viúva de Gregory, que supostamente estivera presente naquela mesma conversa na festa de aniversário de Edwin. Senhora Finn, começou Pratt, a senhora esteve presente na festa de 16 anos de Edwin Talbot? Sim, claro, respondeu ela, confiante. Meu falecido marido e eu éramos bons amigos da família Talbot. E você ouviu Rowena Talbot prometer pagar o casamento do filho? Claro que sim. Ela disse: quando chegar a hora de casar, eu pago o seu casamento. É uma promessa. Lembro-me bem disso porque pensei em como ela foi generosa. Marilyn rapidamente destruiu esse depoimento também, revelando que Eleanor era tia de Priscila, o que minou a credibilidade do seu depoimento. Quando chegou a vez do réu, Marilyn me chamou. Sentei-me no banco das testemunhas, sentindo o coração bater forte. Senhora Talbot, começou Marilyn em tom formal, a senhora alguma vez prometeu ao seu filho Edwin que pagaria o casamento dele? Não, respondi com firmeza. Eu poderia ter dito algo como: um dia você vai se casar, e teremos um casamento lindo. Mas isso foi apenas conversa de mãe, não uma promessa específica de pagar por um casamento de $300.000. Conte ao tribunal sobre sua situação financeira. Respirei fundo. Depois que meu marido faleceu, há 10 anos, vendi a loja da família. O dinheiro foi usado para pagar as dívidas do Clive e para formar um pequeno fundo de emergência para minha velhice. Vivo com uma pequena pensão e os juros dessas economias. Nos últimos 10 anos, emprestei uma quantia considerável do meu dinheiro ao Edwin, na esperança de ajudá-lo a se reerguer. E quanto exatamente você emprestou a ele? Mais de $120.000, olhei para Edwin, que baixou os olhos. Eu sempre o ajudei sempre que pude, paguei seus estudos, o tirei de dívidas de cartão de crédito algumas vezes, dei dinheiro para o aluguel quando ele foi despejado por falta de pagamento. Nunca recusei o empréstimo até que ele me pedisse uma quantia que praticamente me levaria à falência. Por que é tão importante para você guardar essas economias? Tenho sérios problemas de saúde, respondi calmamente, embora me doesse o estômago só de pensar em discutir assuntos tão pessoais em público. Minha artrite está piorando, e os médicos dizem que posso precisar de uma cirurgia de substituição articular em breve. Também tenho problemas cardíacos que podem exigir cirurgia. Meu plano de saúde não cobre muitas das despesas e, sem economias, não conseguirei obter o tratamento de que preciso. Depois de mim, Marilyn ligou para Patrick, que veio de avião especialmente para o julgamento. Meu filho do meio falou com confiança e sinceridade, descrevendo como Edwin se aproveitou da minha generosidade durante anos, raramente aparecendo quando precisava de ajuda, mas sempre aparecendo quando precisava de dinheiro. Mamãe nunca disse não a ele, disse Patrick, olhando para o irmão com indisfarçável decepção. Ela sempre dizia: ele ainda é jovem. Tem tudo pela frente. Mesmo quando minha irmã e eu víamos que ele só estava usando ela. Então, os vizinhos se manifestaram, confirmando que Edwin raramente me visitava, mesmo quando eu estava doente. A enfermeira que cuidou de mim após a cirurgia no joelho contou que Edwin nunca apareceu uma única vez durante a reabilitação, enquanto Patrick vinha diariamente. Por fim, meu médico, Dr. Harris, confirmou a gravidade dos meus problemas de saúde e a necessidade de um tratamento caro em um futuro próximo. Sem recursos financeiros adequados, concluiu, a qualidade de vida da senhora Talbot seria muito prejudicada e, na pior das hipóteses, sua condição poderia se tornar fatal. Quando todas as testemunhas foram ouvidas, o juiz anunciou que estava pronto para decidir. O salão ficou em silêncio. Olhei para Edwin, que agora parecia pálido e inseguro. Priscila estava sentada ao lado dele, com um rosto impenetrável. Tendo considerado todas as provas apresentadas, iniciou o juiz Willis, concluiu que a alegação de Edwin Talbot e Priscila Hart é infundada. Não há provas suficientes de um contrato verbal entre Rowena Talbot e seu filho quanto ao pagamento do casamento. Além disso, o depoimento dos autores e de suas testemunhas contém contradições substanciais que minam sua credibilidade. Um suspiro de alívio percorreu a sala. Senti Marilyn apertar minha mão. Quanto à reconvenção, continuou o juiz, o tribunal reconhece que Edwin Talbot deve à sua mãe uma quantia substancial de dinheiro emprestado e não pago. O tribunal o condena a pagar a Rowena Talbot $122.640, acrescidos de juros de 5% ao ano a partir da data de cada empréstimo. Olhei para Edwin, com o rosto contorcido de horror ao perceber a extensão de sua derrota.
Não só não havia conseguido o dinheiro de que precisava, como agora era obrigado a pagar tudo o que havia me emprestado ao longo dos anos. Pior ainda, a cidade inteira agora sabia que ele tentará processar sua mãe doente para obter as últimas economias para seu casamento extravagante. Priscila sussurrou algo em seu ouvido, com o rosto expressando fria decepção. Edwin assentiu lentamente, sem olhar para ela. A sentença está proferida, concluiu o juiz Willis com um golpe de martelo. Este tribunal está encerrado. Marilyn me abraçou, sussurrando palavras de parabéns. Senti uma estranha mistura de alívio e amargura. Eu havia vencido o caso, mas havia perdido meu filho. Embora, para ser sincera, eu o tivesse perdido muito antes de estarmos naquele tribunal. Ao sairmos do tribunal, observei Edwin e Priscila saírem às pressas do prédio por uma saída lateral, evitando os repórteres que já se aglomeravam na entrada principal. O rosto do meu filho estava contorcido de horror e humilhação, horror pela dívida que agora era obrigado a pagar e humilhação pelo fato de toda a cidade ter descoberto sua tentativa de extorquir a própria mãe. Quando o juiz Willis anunciou sua decisão, senti uma estranha leveza, como se o peso que pesava sobre meus ombros havia anos tivesse desaparecido de repente. O tribunal indeferiu integralmente o processo de Edwin e, além disso, ordenou que ele me devolvesse todo o dinheiro que havia tomado emprestado ao longo dos anos, $122.640 mais juros. Você venceu, mãe, Marilyn me abraçou no tribunal. A justiça foi feita. Assenti, incapaz de dizer uma palavra. Sim, foi uma vitória, mas a que custo? Meu filho mais novo estava do outro lado da sala, com o rosto contorcido de choque e humilhação. Nossos olhares se encontraram por um instante, e vi algo novo em seu olhar, não raiva, nem ressentimento, mas compreensão. Uma compreensão do que ele havia feito e talvez vergonha. Mas o momento durou pouco. Priscila, cujo rosto expressava uma fúria fria, agarrou seu braço e o puxou em direção à saída. Eles saíram do corredor sem dizer uma palavra. Eu não sabia então se algum dia veria meu filho novamente. Marilyn e Patrick me cercaram com carinho, evitando que eu me afundasse em pensamentos tristes. Saímos do tribunal ao som dos cliques das câmeras dos repórteres locais. A história de uma mãe cujo filho tentou roubar suas últimas economias era suculenta demais para uma cidade pequena. Não preste atenção, sussurrou Marilyn enquanto me levava até o carro. Amanhã, eles vão encontrar uma nova sensação. Em casa, tivemos um jantar comemorativo organizado por Dea Rey, esposa de Patrick. Ela veio com as crianças enquanto estávamos no tribunal e preparou meus pratos favoritos. Meus netos, Miles, de 10 anos, Olivia, de 8, e Harrison, de 5, correram em minha direção, abraçados e contando suas aventuras com entusiasmo. Vovó, eu ganhei a competição de natação da escola, gritou Miles. E fiz um desenho que está pendurado no corredor da escola, continuou Olivia. Eu aprendi a amarrar meus cadarços, declarou orgulhosamente o pequeno Harrison, apontando para seus sapatos. Abracei-os, rindo em meio às lágrimas. Quanto tempo fazia desde que eles não vinham à minha casa? Quanta falta eu tinha sentido da vida deles. No jantar, Patrick ergueu o copo. Para a mamãe, que sempre foi o nosso porto seguro e nunca pediu nada em troca. Sentimos muito, mãe, mas as coisas serão diferentes agora. Todos brindaram. Até as crianças ergueram seus copos de suco, repetindo com entusiasmo, para a vovó. Mais tarde, quando as crianças já estavam dormindo e nós estávamos sentados na sala tomando chá, Marilyn disse algo que aparentemente queria dizer há muito tempo: Mãe, quero me desculpar por todos esses anos de afastamento. Fiquei com muita raiva de você por não ter abandonado o papai quando a bebida dele se tornou insuportável. Achei que era fraqueza, mas agora percebo que era força, ficar e continuar cuidando da gente, aconteça o que acontecer. Peguei a mão dela. Você não precisa se desculpar, querida. Cada um de nós fez o que achou certo, e eu nunca guardei rancor de você. Eu também deveria me desculpar, interrompeu Patrick. Eu não estava por perto tanto quanto deveria. Sempre dei desculpas, trabalho, filhos, casa. Mas a verdade é que eu só não queria ver você envelhecer e o Edwin se aproveitar da sua gentileza. Vocês dois estavam ocupados com suas vidas, respondi. É natural. Vocês têm suas famílias, suas preocupações. Mas vocês também são nossa família, disse Marilyn com firmeza.
E não deveríamos nos esquecer disso. Conversamos até tarde da noite, relembrando o passado, compartilhando histórias de nossas vidas e fazendo planos para o futuro. Pela primeira vez em anos, senti que meus filhos mais velhos estavam realmente comigo, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Marilyn anunciou sua decisão. Tirei um mês de férias. Quero ficar aqui com você, mãe. Temos muita coisa para colocar em dia. Fiquei tão emocionada que não consegui conter as lágrimas. Mas e o seu trabalho, sua família? James vai ficar bem com as crianças, ela sorriu. Além disso, eles vão passar o fim de semana aqui, e o trabalho não vai a lugar nenhum. Posso fazer algumas coisas remotamente. Patrick também decidiu tirar uma semana de folga para passar um tempo comigo e com Marilyn. Dearrey e as crianças também vão ficar, disse ele. A casa vai ficar cheia de vida, como antigamente. Eu não conseguia acreditar na minha felicidade. Depois de tantos anos de solidão, minha casa estava novamente repleta de vozes, risos e aconchego. Uma semana depois do julgamento, recebi uma carta de Edwin, um bilhete curto, de apenas algumas linhas. Mãe, não sei se algum dia conseguirei me redimir pelo que fiz, mas vou tentar. Priscila se foi. Acho que é melhor assim. Estou recomeçando do zero, Edwin. Sem desculpas, sem promessa de reembolso, mas eu não esperava por isso. Para Edwin admitir que estava errado já era um grande passo. Dê tempo a ele, disse Marilyn quando lhe mostrei a carta. Ele tem muito a aprender. Assenti, sabendo que ela estava certa. Não importava o quanto Edwin me magoasse, ele ainda era meu filho, e eu ainda o amava, acontecesse o que acontecesse. O jornal local publicou uma matéria sobre o nosso caso com o título: Mãe vence processo contra filho que exigiu dinheiro para casamento. A repórter, uma jovem chamada Hayley Ramírez, pediu para me entrevistar. Aceitei, esperando que minha matéria ajudasse outros idosos em situação semelhante. Senhora Talbot, perguntou ela, que conselho a senhora daria a outros pais cujos filhos adultos precisam de apoio financeiro? Pensei. Eu diria: amem seus filhos. Ajudem-nos quando puderem, mas não em detrimento de vocês. Vocês têm direito à vida, aos planos, à segurança, e o amor verdadeiro nunca deve ser unilateral. O artigo gerou uma resposta inesperada. As pessoas começaram a me ligar e escrever, algumas para compartilhar histórias semelhantes, outras para expressar apoio. Janete, do Clube do Livro, sugeriu que eu me tornasse líder. Você tem experiência de vida e sabedoria que vale a pena compartilhar, disse ela. E você sempre amou livros. Então, me tornei líder do Clube do Livro na biblioteca local. Nos reuníamos uma vez por semana, discutindo não apenas livros, mas também a vida, compartilhando histórias e experiências. Muitos dos participantes eram idosos como eu, mas aos poucos, pessoas mais jovens começaram a se juntar a nós. Foi incrível ver diferentes gerações encontrando um denominador comum por meio da literatura. Marilyn, observando meus novos empreendimentos, disse certa vez: sabe, mãe, você sempre amou ensinar. Você poderia dar cursos ou workshops em um centro comunitário. A ideia me pareceu absurda no início. Eu, uma mulher simples sem diploma universitário, o que eu poderia ensinar aos outros? Você tem muita experiência em negócios, Marilyn me lembrou. Você e meu pai administraram uma loja por décadas. Você também é uma ótima cozinheira, tricoteira e conhece muitas histórias da nossa cidade. Pensei um pouco e decidi arriscar. Candidatei-me ao Centro Comunitário para o curso de Economia Doméstica para a Vida Moderna. Para minha surpresa, a inscrição foi aceita com entusiasmo. E ainda mais surpreendente foi o fato de 15 pessoas terem comparecido à primeira aula, de adolescentes a jovens pais. Na escola, ensinam-nos álgebra e química, disse uma jovem mãe, mas ninguém me explica como planear um orçamento, preparar uma refeição simples ou consertar meias furadas. Foi assim que me tornei professora. Dava aulas 2 vezes por semana, partilhando competências práticas e sabedoria popular. Ver os olhos dos meus alunos brilharem quando aprendiam uma nova habilidade era incrivelmente inspirador. Decidi gastar parte do dinheiro do teste, embora Edwin tenha pago apenas uma pequena parte até agora, comigo mesmo. Durante toda a minha vida, economizei, negando-me pequenos prazeres. Agora era a hora de viver para mim.
minha primeira loucura foi uma viagem à Europa, um sonho de vida. Marilyn me ajudou a organizar uma viagem de 2 semanas pela Itália e França. Eu estava com medo de ir sozinho, então Patrick sugeriu que seu filho mais velho, meu neto Miles, fosse comigo. Seria bom para ele passar um tempo com a avó e conhecer o mundo, disse ele. E você se sentirá mais à vontade com uma companhia. Aquela viagem foi uma das experiências mais vívidas da minha vida: ver o Coliseu e a Torre Eiffel, saborear a autêntica massa italiana e croissants franceses, caminhar pelas estreitas ruas europeias. Tudo parecia um sonho. E compartilhar essas impressões com meu neto, ver o mundo através dos olhos dele, foi especialmente valioso. Sabe, vovó, disse Miles enquanto estávamos sentados em um pequeno café em Roma, eu costumava achar os velhos chatos, mas você não é nada disso. Você é descolada. Eu ri. Obrigada, querida. Mas lembre-se, a idade não torna as pessoas chatas ou interessantes, é a atitude delas em relação à vida. Quando voltei para casa, descobri que minha vida havia se transformado completamente. Meu lar não era mais uma fortaleza silenciosa de solidão. Agora havia visitantes frequentes, filhos, netos e novos amigos do Clube do Livro e do Centro Comunitário. Marilyn, de volta a Chicago, ligava todos os dias e me visitava uma vez por mês. Patrick e sua família agora me visitavam todo fim de semana. Até Edwin começou a voltar lentamente à minha vida, primeiro com ligações curtas, depois visitas esporádicas. Ele havia aceitado um novo emprego, mais modesto que o anterior, porém mais estável. E começou a pagar suas dívidas aos poucos, pequenas quantias, mas regularmente. Não espero que você nunca me pague tudo, eu disse a ele certa vez. É mais importante para mim que você tente consertar os erros. Ele assentiu sem me olhar nos olhos. Eu era um filho terrível. Você era uma pessoa problemática, corrigiu gentilmente. E ainda é meu filho, a quem eu amo. Foi o início de uma longa jornada para reconstruir nosso relacionamento, uma jornada que ambos estávamos dispostos a percorrer. Não falamos sobre Priscila. Soube por Marilyn que ela rompeu o noivado no dia seguinte ao julgamento, quando ficou claro que não haveria dinheiro para um casamento luxuoso. Um mês depois, ela ficou noiva do filho do dono de uma construtora local, um jovem com uma situação financeira muito mais estável que a de Edwin. Você está sofrendo? Perguntei cautelosamente ao meu filho quando ele me contou sobre o término. Doeu mesmo, ele admitiu. Mas agora percebi que ela nunca me amou. Ela queria status, um estilo de vida que eu não podia lhe dar. Eu era apenas um meio para um fim. Abracei-o, sentindo-o relaxar em meus braços pela primeira vez em muito tempo. Um ano após o julgamento, minha casa estava cheia de convidados. Estávamos comemorando meu 74º aniversário, todos os meus filhos, suas famílias, amigos do Clube do Livro e do Centro Comunitário. Até o juiz Willis passou por lá para me parabenizar. A senhora tem sido uma inspiração para muitos em nossa cidade, senhora Talbot, disse ele, apertando minha mão. Sua história me mostrou que nunca é tarde para começar a viver por si mesma. Sorri, olhando para as pessoas ao meu redor, Marilyn conversando animadamente com meus alunos do centro comunitário, Patrick brincando com as crianças no jardim, Edwin sentado em silêncio num canto, mas ainda ali, parte da nossa família, Miles mostrando fotos da nossa viagem para seus primos. Uma vida que parecia ter acabado há um ano ganhou um novo significado e novas cores. Eu não era mais apenas mãe, avó, viúva. Eu era Rowena Talbot, professora, viajante, líder de clube do livro, uma mulher que finalmente aprenderá a se valorizar como sempre valorizar os outros. Saí para a varanda, saboreando o ar quente da noite. O pôr do sol coloria o céu de Frankfurt com tons de rosa e dourado, a mesma Frankfurt onde vivi a vida toda, a cidade que me conhecia como esposa de Clive, mãe de 3 filhos, dona de uma loja. E agora me conhecia como uma mulher que havia defendido seu direito à própria vida. Marilyn me seguiu e ficou ao meu lado, colocando a mão no meu ombro. No que você está pensando, mãe? Sorri, olhando para o pôr do sol. Em como às vezes o fim de uma história se torna o começo de outra, muito mais interessante. Ela me abraçou forte, e ficamos assim, observando o dia dar lugar à noite e o passado ao futuro.